Energia positiva, quem tá feliz dá o Bom dia, pessoal. Como está terceiro ano? Tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa segunda unidade de literatura. Imagino para vocês, né? Terceiro ano, terminou a unidade, emendou outra, sem nem ter um projeto, uma culminância, né? A imaginação de vocês no terceiro ano seria arrebentar nos projetos. Imagino que vocês devem estar um pouco decepcionados, né? Mas não pense que são só vocês, não. Os professores também estão, o colégio também está. Então, nós compartilhamos desse sentimento de vocês, inclusive o sentimento de saudade, saudade da rotina, saudade dos colegas, saudade dos professores, né? Tudo gera saudade desse momento, tá certo? Nossa aula de literatura, pessoal, se encontra na página 70 do módulo de vocês. Olha que beleza! Romantismo. Vamos lembrar do romantismo. Quando acabou o barroco, vamos iniciar o romantismo, nossa próxima escola literária. Um dos principais assuntos de literatura do segundo ano. Quem fez segundo ano lá no Santos Carneiro estudou comigo esse assunto. Um assunto que a gente estudou quase metade do ano, né? Em romantismo, primeira, segunda, terceira geração no Brasil, Portugal, depois Brasil. Aí depois a gente vai para a prosa do romantismo, até chegar no realismo, né? Quando muda o assunto é realismo. Então, vamos iniciar nosso estudo de romantismo. Na verdade, vamos lembrar do que é o romantismo, que é muito importante isso, a gente recordar o assunto. Com certeza é um assunto que está em algum lugar na mente de vocês. Só precisa daquele despertar, certo? Vamos começar primeiro sobre o contexto histórico de surgimento do romantismo. O romantismo, pessoal, ele surge a partir de mudanças sociais e políticas que têm um impacto na literatura, principalmente com a formação e a ascensão da burguesia. A burguesia era o público consumidor de literatura naquele momento. A literatura produzida pelo romantismo tinha o público-alvo a burguesia. E a ascensão e formação desse público em meio à política e sociedade da época permite que os autores acabem tendo como tendência compor, escrever algo relacionado a esse público, voltado para entreter esse público, é quando surgem de fato as ideias vinculadas ao romantismo, tá bom? O romantismo começa nos principais países como Inglaterra, a França, até a Escócia também, e depois tem um impacto em Portugal e depois o impacto no Brasil, certo? Como sempre, o Brasil acaba na literatura saindo depois de Portugal, né, como uma referência. Nós temos Lord Byron, que é o grande influenciador da segunda geração, principalmente das ideias do romantismo, é o destaque na Inglaterra. Na França nós temos Victor Hugo, que é o autor até de obras como Corcunda de Notre Dame, que até hoje é referência, né, na dramaturgia, também na animação, também hoje em dia, né? Cada ano vem lançando uma nova versão e por aí vai, continua a entreter as pessoas. Também temos Alexandre Dumas, que ele é o escritor de um clássico, né? Quem já assistiu o filme O Conde de Monte Cristo, que na verdade é um livro que virou filme, sabe da história, como ela é bem envolvente. Ele também fez Os Três Mosquiteiros, que também virou filme, virou desenho. É um livro também muito interessante para ser lido. Esses autores influenciam diretamente o romantismo de Portugal e o romantismo do Brasil. Esse é o contexto geral de surgimento do romantismo. Vamos entender agora as gerações. Tanto no Brasil, posteriormente, como agora no romantismo que vamos ver, o movimento é dividido em 3 gerações. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Cada geração tem suas próprias características, seus próprios objetivos com a literatura, são bem distintas, tá bom? Então é importante situar na mente como cada geração dessa se comporta diante da literatura. Primeira geração. A primeira geração é o início do movimento, isso em Portugal. Estamos falando aqui de 1825, quando Almeida Garrett publica a sua primeira obra, Camões. Essa obra é o marco inicial do romantismo em Portugal, tá bom? Também temos Alexandre Herculano, que é também outro autor de destaque da primeira geração. Mas as características da primeira geração, existe ainda um início do processo de romantismo, então vamos ter uma contenção emocional. O autor ainda não vai revelar todo o seu romantismo na primeira geração. Temos também referências a valores antigos, a coisas sobre a Grécia, sobre a Roma, coisas clássicas. O nacionalismo, aquela coisa de valorizar o país, a nação. E ele faz isso valorizando a sua pátria e também retoma, dentro da sua própria composição, ele escreve algo relacionado a conquistas do seu país, fatos históricos importantes do seu país. E outro ponto muito importante é que na primeira geração, o autor transforma o cavaleiro medieval em um herói nacional.
aquele cavaleiro com escudo, espada, montado a cavalo, se torna o herói nacional das composições da primeira geração. Isso depois, lá no Brasil, se torna o indianismo, já que a gente não teria o cavaleiro medieval, pois não tínhamos sociedade nessa época, então a gente acaba se adaptando e transformando essa tendência na tendência do indianismo, tá bom? Aí vamos à segunda geração. Na segunda geração é quando de fato acontece o romantismo, aquele mergulho nas tendências românticas. Essa geração é até chamada de ultra-romântica, pelo fato de se mergulhar tanto nas tendências românticas. Também desenvolve a característica do mal do século, aquele pessimismo, aquela angústia, sofrimento, aquela vontade até de morrer para poder se aliviar daquele problema que o consome. Como características nós temos o subjetivismo, temos o emocionalismo, temos o irracionalismo, tudo característica de quem está muito apaixonado, né? Ser irracional, ser subjetivo, falar muito de si e também ser muito emocional. Então essa geração é de fato a mais presente em características românticas. Temos também o escapismo. Escapismo é a fuga. Quando o autor da segunda geração se deparava com um problema, por exemplo, um amor que não se resolvia, não conseguia ser consumado, ele procurava uma fuga, o escapismo, escapar. E aí ele escrevia sobre religião, ele escrevia sobre a infância, escrevia sobre algum momento bom da vida dele, com o objetivo de escapar daquele momento turbulento que ele passava. E também temos a fantasia, justamente relacionado ao escapismo, a tendência de fantasiar algo como uma escapatória para o problema. Autores desse momento, da segunda geração, nós temos Camilo Castelo Branco e Antônio Augusto Soares, tá bom? E aí, pessoal, chegamos à terceira e última geração, que é a finalização, o acabar do movimento. Já estamos acabando desse fato do romantismo. E por isso as tendências românticas, essas características da primeira e da segunda geração, começam a se diluir, começam a se acabar. Esse momento da terceira geração é uma transição, é o momento da mudança do romantismo para o realismo. Então os autores já começam a escrever algo mais relacionado ao realismo e ainda um pouquinho apegado ao romantismo, é aquela parte da modificação do cenário literário, tá bom? Autor de destaque, Júlio Diniz e João de Deus, tá bom? Essa é a visão geral do romantismo em Portugal, que eu gostaria de passar para vocês. E já tem atividade página 74 e página 76. Não, desculpe, 74 até a 76. O que é que eu fiz no final? Eu produzi um vídeo com os pontos principais desse conteúdo, a fim de fixar na mente de vocês coisas que vocês são chaves para você recordar do assunto. E no final também tem as páginas discriminadas direitinho da atividade para não restar dúvida. Não ficar, professor, a 75 é para fazer também? Você falou não sei o que no vídeo? Aí vai estar lá no final também. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Aquele abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. E ó o like, hein?